Boa tarde, eu sou a Keila, sou médica de família. Hoje eu estarei juntamente com a farmacêutica Nayane. Nós vamos apresentar o caso clínico do paciente Bruno. O Bruno é um paciente que tem 28 anos, pesa 80 quilos, pratica esporte físico durante 3 vezes por semana e tem uma dieta balanceada. Olá, boa tarde. Eu sou a farmacêutica Nayane. A gente vai fazer a análise do caso do Bruno e auxiliá-lo durante esse início de tratamento para ele descobrir o diagnóstico de diabetes tipo 1. Eu vou auxiliar em questão das medicações que a médica Keila passou para ele, explicar sobre a diabetes e é isso. O Bruno procurou atendimento médico com queixa principal relatando perca de peso, porém ele associou a atividade de exercícios, atividade de estudo, mas ele desconfiou que não era só por conta da rotina quando ele começou a sentir muita sede, acordando várias vezes à noite para urinar e em passeios ter que parar várias vezes para comprar água. De 80 quilos ele caiu o peso para 74, analisando que 2 pessoas da família têm diabetes tipo 2, ele resolveu procurar ajuda médica. O grande sinal de alerta foi o seu exame de glicemia ter dado 195, ele estando em jejum, e isso acendeu um grande sinal de alerta. Bom dia, Bruno. Me chamo Nayane, sou a farmacêutica. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Bruno. Nós recebemos o seu diagnóstico do clínico, né? Sobre a diabetes tipo 1. Eu queria saber como você está assimilando essa descoberta. Você poderia me falar um pouco? O que você está sentindo? Pra ser sincero, eu tô um pouco assustado com tudo isso, né? Sim. Eu perdi 6 quilos, eu estava com 80 quilos, agora eu tô com 74. E eu não faço nada de diferente na minha rotina. Eu malho bastante, estudo, trabalho, então minha vida é muito corrida. E o que eu percebi de diferente foi que eu comecei a sentir muita sede e acordar várias vezes à noite. Sim. E eu gostaria de saber o que eu tô fazendo de errado. Então, Bruno, você não está fazendo nada de errado. A diabetes tipo 1, ela é uma doença autoimune. No caso, o que aconteceu foi que o seu sistema de defesa ele teve um erro e ele começou a destruir a sua célula, teve um alvo, que é as suas células beta do seu pâncreas, e essas células, elas são as fábricas de insulina. Mas se eu não fabrico mais insulina, por que tanta sede e o peso que eu perdi? Então, Bruno, eu fiz um esquema aqui para te mostrar, para você conseguir entender melhor, né, o que realmente aconteceu. Pensa na insulina como fosse a chave que abre as suas células para a glicose entrar e virar energia. Sem essa chave, o açúcar dos alimentos fica preso no seu sangue, deixando o aspecto dele bem espesso, tipo uma calda. Como o seu organismo precisa limpar esse excesso, os rins, ele começa a eliminar a glicose pela urina. Só que a glicose puxa muita água junto com ela por osmose. E por isso que você urinava sem parar e sentia aquela sede desesperada, Bruno. E o peso que eu perdi? Então, aqui nessa parte aqui, como as células estavam morrendo de fome no meio de tanta glicose acumulada no sangue, nesse caso aqui, ó, o seu corpo entrou em modo de desespero, começou a queimar o seu estoque de gordura e músculo para conseguir energia rápida. No caso da sua glicemia em jejum, ela deu 190 miligramas por DL, mas onde acusou mesmo a quantidade massiva foi no seu exame de urina, que mostrou os corpos cetônicos, eles estavam bem elevados. E esses resíduos dessa queima acelerada de gordura. E se não, a gente não conseguir controlar com o medicamento, vai acidificar e levar a complicação que a gente chama de cetoacidose diabética. E como vai ser o tratamento agora? Eu vou ter que usar medicamento para sempre? Sim, nós vamos repor exatamente o hormônio que o seu corpo não produz mais através de um esquema intensificado de insulina. Olhando para a prescrição, na minha análise farmacêutica, eu creio que o médico ele foi bem assertivo na escolha das suas insulinas para o perfil.
entendeu? Aí aqui tá a insulina, essa daqui começa com a insulina basal, é a primeira caneta que você vai utilizar. Tem a opção tanto de glarginina quanto a degludeca. Você vai aplicar uma vez ao dia, ela tem ação de 24 horas no seu organismo. Isso vai te ajudar em questão até mesmo quando você for dormir, para não ter o caso de hipoglicemia no meio da noite. E a caneta menor? Essa daqui já é a insulina rápida, é a insulina bolus, ela tem uma ação ultra rápida. No caso é a Spart ou a Lispro, que você pode estar utilizando. Você vai usar sempre antes da refeição. Eu vou te explicar, você ter o controle dos carboidratos, porque agora você vai ter que usar o tipo de carboidrato simples. E aí, você vai calcular no seu prato e antes de começar a comer, você vai aplicar ela. Que ela vai ter a ação para você ter na sua rotina mais uma liberdade, entendeu? De não ficar tanto com essa doença, tipo, te incomodando. Então, Bruno, quanto aos medicamentos, as suas insulinas, você ficou com alguma dúvida? Esse vai ser o início do seu tratamento com elas, a gente vai ver como vai sair. Como eu te falei, como farmacêutica analisando a sua receita, eu vi que foi uma ótima opção do médico, esse início de tratamento. Eu queria saber se ficou alguma dúvida. Quanto às medicações, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas e os meus treinos? Eu vou ter que parar com a musculação? De jeito nenhum, Bruno. Inclusive, a musculação vai ser uma aliada para você. Vai ser sua grande aliada, entendeu? Mas, como farmacêutica, eu queria te dar uma dica que é estratégica e de segurança também. Por conta do exercício, o músculo ele suga muita glicose. A glicose ele vai ser sugada bem rápido. Então, você vai ter que fazer os seus treinos, no dia que você for treinar a perna, você faz a aplicação da insulina rápida no braço, tá bom? Aí é mais pra ter esse controle mesmo. Uau, eu nunca saberia disso sozinho. E as picadas não é muito? As agulhas são minúsculas, você não vai sentir tanta dor. Mas para evitar também grandes problemas, nós vamos montar um mapa de rodízio. Nesse caso, serão várias aplicações por dia e se você aplicar no mesmo lugar, vai desenvolver lipodistrofia, que no caso são nódulos de gorduras que inflamam e impedem a insulina de ser absorvida. Então, a gente vai fazer um rodízio, vamos alternar os pontos, tanto de abdômen quanto braços e coxa, para aplicação. Eu vou te explicar como vai ser a aplicação de início e aí você vai começar a fazer ela sozinha, porque isso vai fazer parte do seu cotidiano, tá bom? Mas aí, qualquer coisa, você pode, tipo, me ligar ou mandar alguma dúvida que eu também vou tirar sobre as aplicações. Muito obrigado. Eu saí do hospital com um diagnóstico assustador. E conhecendo agora a biologia do meu corpo, como o medicamento funciona, agora eu sei como vai agir. Certo, Bruno. Fico muito feliz em ter cumprido a minha missão de conseguir esclarecer melhor para você. Nós vamos monitorar a sua hemoglobina glicada, que é o acompanhamento a cada 3 meses, que a gente precisa manter a meta dela de 7%, para sua melhor qualidade de vida, tá, Bruno? Você vai fazer o acompanhamento do dedo, né, porque tem que ter o controle lá, mas na hemoglobina glicada, você vai ter o acompanhamento com a fotografia dos 3 meses, como que tá o seu organismo, tá? E a diabetes tipo 1, ela é crônico, mas com a orientação farmacêutica certa, a gente vai propor para você manter a sua qualidade de vida, de estudo, musculação e acompanhar tudo junto a você, tá bom? E qualquer dúvida eu tô à sua disposição, Bruno.